Beleza. Vou colocar minha apresentação. Vocês estão vendo minha tela, gente? Opa. Estão? Me confirmem no microfone que eu não vejo mais o chat. Eu tô vendo. Tá ótimo, perfeito. Pessoal, então hoje a gente vai estar conversando sobre a... Oi? Não entendi, não tá vendo? Sim, eu tô vendo. Ah, não, sim. tá Respondi sim. Pessoal, então eu vou estar começando a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, algo para falar, vocês me param aqui no microfone, porque eu não vejo mais nada, eu só vejo a minha tela, tá? Bom, vamos lá então. Um dos primeiras disfunções, pessoal, que a gente vai estar conversando, são sobre disfunções hepáticas, ou seja, tem a ver com o fígado, tá? A primeira delas se chama hemorragia digestiva, tá? Que vocês vão encontrar muito na prática, principalmente quem trabalhar em UPA, em unidade de emergência, vai ver muito isso. Como o próprio nome diz, pessoal, é um sangramento, é uma hemorragia, né? Que a gente tem dois tipos. A hemorragia digestiva alta, né? Que tem a ver com aquela parte de cima, hemorragia digestiva, parte do sistema digestório superior, tá? Deixa eu só voltar aqui para aceitar o povo entrar. Beleza. Bom, a hemorragia digestiva alta, então, pessoal, fica na parte superior do sistema digestório. Então, esôfago, estômago e o comecinho do intestino delgado, que se chama duodeno, tá? Como que acontece essa hemorragia, então? Ela geralmente vem de uma úlcera, não sei se vocês já ouviram falar de úlcera péptica ou uma úlcera no estômago, que é popularmente conhecida como gastrite, né? Ou já ouviram falar? Pode falar. Geraldo, o meu trabalho da Rosânia, tá, eu mandei no seu WhatsApp particular. Ah, eu acabei de ver que tá aqui tocando, mas eu te ignorei por causa que eu tô dando aula, tá? Depois eu vejo. Pode ficar tranquila, obrigada. Nada. Bom, pessoal, depois quem for me mandando os trabalhos, depois eu vou vendo tudo, tá? É que eu não vou olhar o celular agora. Bom, vamos lá. Então, a hemorragia digestiva alta fica nessa parte superior. Às vezes, tem pessoas, gente, que tem certas varizes no esôfago. E essas varizes, por algum motivo, a pessoa fez uma força, enfim, elas podem se romper. Se elas se romperem, isso vai levar a uma hemorragia, um sangramento nessa região. Então, por isso, hemorragia digestiva alta, ok? Ou então pode acontecer por conta de lesões agudas nessa mucosa, então na mucosa do esôfago, na mucosa do estômago, tá? Vou mostrar aqui uma foto agora para vocês, olhem só. Isso, gente, é um trato digestivo. Então, aqui, ó, a gente tem um esôfago, a gente tem uma parte do estômago, todo o estômago, na verdade, e uma partezinha do duodeno, tá? Então, a pessoa que por conta de alguma varize, igual eu falei no esôfago, ou uma úlcera, teve esse sangramento em grande quantidade, tá? E olhem a cor que tá, pessoal, esse sangue. É um sangue escuro, né? Ele fica dessa cor porque a gente tem o suco gástrico no estômago. Então, é como se o suco gástrico digerisse o sangue e aí ficasse mais escuro, tá? Ou então, pensem comigo, esse paciente ainda pode sofrer de muita dor, né? Porque tá sangrando, e ainda ele pode ter vômitos. Só que olha a cor que vai ser esse vômito do paciente. Vai ser um vômito com sangue. Gente, alguém aqui sabe como que chama o termo técnico para vômito com sangue? Coloquem no chat aqui, que agora eu voltei aqui, eu consigo ver. Como que chama quando a gente quer falar assim, ó, o paciente tá com sangue, né, no vômito e quer escrever isso? Professora, desculpa, qual é o tema dessa aula? Essa é de distúrbios
gastroendócrino. Ah, tá, obrigada. Imagina. Perfeito, Juan. É hematêmese, tá? Hematêmese é um termo, outra terminologia que vocês precisam saber, então, para ir para o estágio, gente, que quer dizer o sangue no vômito, tá? E isso é bem sério, a gente precisa ficar de olho nisso. Então, o paciente com hemorragia digestiva alta vai sentir principalmente dor e hematêmese, tá? Bom, continuando, gente, a gente ainda tem a hemorragia digestiva baixa. Então, agora é o contrário, que se refere às partes, então, mais inferiores, às partes baixas do sistema digestório. Quais são elas? O intestino delgado, intestino grosso e o ânus, né? Então, elas podem se manifestar, olhem só, por hemorroidas, por fissuras que a gente tem no ânus, às vezes uma lesão, né? Pessoas que têm problemas no intestino, então, doença diverticular dos cólons, gente, é uma inflamação, uma doença no intestino, tá? E aí, essa pessoa vai sentir dor também. Ela pode ter hematêmese, que significa, né, vocês já viram, quando a gente tem o sangue nesse vômito, ou então, olha aqui outro termo muito importante, que vocês precisam saber. Melena. Melena são as fezes com sangue. Então, esse paciente com hemorragia digestiva baixa vai sentir principalmente isso, tá? E esse sangramento, gente, nas fezes, ele pode ser um sangue vivo, tá? Geralmente o sangue vivo, que é aquele sangue assim mais claro, né, um vermelho que destaca, não é? É um vermelho mais claro. Ele é de um sangramento nas partes mais altas, tá? Quando é uma hemorragia, por exemplo, no começo do intestino delgado, o sangue fica um pouco mais escuro. Por quê? Porque até ele passar por todas as voltinhas que a gente tem do intestino, meio que ele vai ficando lá parado, por isso que ele fica mais escuro, tá? Bom, aí o médico com certeza vai fazer o toque retal para poder ver como que tá a coloração dessas fezes. Ou então eles fazem o exame de fezes, né, propício. Aqui uma foto para vocês. Esse daqui, gente, é uma parte do intestino grosso, tá? Então, hemorragia digestiva baixa, olhem só. Sangramento intestinal de grande volume, né? Pode ter uma coloração de vermelho escuro, quando fica mais assim para cima, nas partes do intestino delgado, ou então sangramento vivo, se for nas partes finais do intestino grosso, tá? E o paciente vai ter, então, melena, que é esse sangramento nas fezes, e dor. O que mais pode levar isso a acontecer, gente? Igual eu falei para vocês, alguma inflamação que o paciente tem no intestino, um câncer, né? Enfim, qualquer tipo de anormalidade que pode levar a uma hemorragia no intestino. Isso é muito comum, pessoal. Vocês vão encontrar bastante isso na prática, viu? Quais são os cuidados, então, que a gente vai ter com esse paciente com hemorragia digestiva, né? Decúbito lateral para esse paciente, então pensem que ele está vomitando. Qualquer paciente que vomita, gente, em grande quantidade por um período prolongado, a gente tem que ter o cuidado para o quê? Para ele não aspirar esse vômito de volta. Então, por isso que a gente precisa lateralizar esse paciente se tiver condições, tá? Montar PVC. Vocês já ouviram falar desse nome, gente? PVC? Voltei aqui para o chat. Alguém já ouviu falar? Não? Gente, PVC não é cano de PVC, não, tá? PVC é pressão venosa central. Esse é um tipo de cuidado, só para vocês saberem, tá? Que vocês, auxiliares e técnicos, vão fazer muito na prática em UTI, tá? Paciente de UTI, a gente monitora muito a PVC, que é a pressão venosa central. Tem toda uma técnica, no começo ela é bem complicadinha, tá? Para poder montar. Eu posso até, inclusive, mostrar para vocês que isso seria outra aula,
Hoje a gente tem aparelhos eletrônicos que fazem a monitorização sem precisar fazer um monte de coisa, porque é meio complicado o negócio. Mas enfim, a pressão venosa, ela vai ser para a gente estimar certinho quanto que esse paciente perdeu. Então, por isso que esse cuidado é importante. Medir débito urinário. Então, verificar o quanto de urina que esse paciente está tendo perca, né? Hidratação vigorosa com cristalóides. Essa hidratação, gente, ela se refere a não só um simples soro comum. Eu não sei se na aula eu já cheguei a falar um pouquinho com vocês sobre o Ringer lactato, que é um tipo de solução. Eu já falei sobre ele, vou até colocar o nome aqui no chat. Já falei sobre ele, gente, para vocês ou não? Não? Vocês estão aí, gente? Pode falar, Marcelo. Sim. Não, eu não lembro, não tenho lembrança de você ter falado, não. Tá. Pessoal, o Ringer lactato, ele é como se fosse um soro, só que ele é um soro mais encorpado. Ele tem lá vários eletrólitos, substâncias assim que conseguem repor um volume e elétrons em maior quantidade no organismo. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa sofre um acidente na rua, que perde muito sangue, a gente não coloca lá na ambulância, não coloca soro, coloca esse Ringer lactato, tá? Porque ele consegue restaurar e repor mais coisas dentro do corpo do que o soro comum, tá? Reposição de sangue conforme a gravidade. Então, às vezes, o paciente teve essa hemorragia e perdeu tanto sangue que vai precisar de fazer a transfusão. Então, lembrar da aula passada dos cuidados com a transfusão, que vocês já sabem, tá? Bom, agora, gente, a gente vai para outra doença hepática, muito conhecida, que é a hepatite. A hepatite, como o próprio nome diz, e eu com certeza eu já falei para vocês, né? Tudo que termina com it é inflamação. Então, hepatite, inflamação no fígado, porque hepa quer dizer fígado. Um dos sintomas mais comuns da hepatite, gente, é a icterícia. Icterícia é quando a pele do paciente, ele fica todo amarelado, fica com uma cor amarela, só que é um amarelo bem característico. Com certeza vocês já devem ter visto alguma pessoa assim, bem amarela, né? Tanto que até o olho, que o branco do olho, que é a esclerótida, ela fica amarela também, tá? A hepatite, então, é uma inflamação no fígado que pode acontecer em decorrência de vários fatores. Pode ser um vírus que, por exemplo, colonizou o fígado, ou pode ser alguma substância tóxica, como, por exemplo, medicamentos, drogas, né? Inclusive, a gente está tendo um quadro, pessoal, atualmente, isso é muito sério, de pessoas com hepatite que evoluíram depois para cirrose, daqui a pouco eu falo da cirrose, por conta de ingestão de ivermectina. Ivermectina todo mundo já conhece, né, que faz parte lá do kit COVID, disponibilizado pelo nosso presidente. E as pessoas de tanto tomar ivermectina ficaram com falência hepática e precisaram fazer transplante. É lógico que o transplante não foi disponibilizado, né? Mas enfim, pessoas morreram de falência hepática, tá? Por conta de medicamentos. Bom, a gente pode ter o paciente com hepatite crônica, que é quando ele tem, então, essa inflamação no fígado por um período maior de 6 meses, tá? E as que mais a gente tem são as hepatites virais. Temos vários tipos de hepatites. Eu vou apresentar aqui para vocês cada uma delas rapidinho. A hepatite do tipo A, pessoal, ela geralmente é de transmissão fecal. Ô, professora. Pode falar. Nessa situação aí, quando o paciente morre, igual estava com hepatite, e agravou por uma cirrose por conta de medicação, nessa situação, o hospital leva prejuízo ou não? O hospital leva para o quê? Cortou, não consegui ouvir. Pode ser prejudicado, tipo, por... Não. Processo, alguma coisa assim?
Não, porque nesse caso, é que transplante, gente, de uma maneira geral, vocês sabem que é muito difícil a gente conseguir um órgão, né? E quando o paciente tem uma falência de um órgão por conta de um mau cuidado, né? Então, por exemplo, o paciente foi lá e é alcoólatra, usa drogas, enfim. Isso é sinal para não conseguir o órgão respectivo. Então, o paciente não consegue, isso é protocolado já. Então, o hospital, diante disso, não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Vai ter que cuidar do paciente paliativo, que agora o paciente vai virar paliativo. Só que, infelizmente, não tem o que fazer. E por a gente já ter um amparo legal já disso, não tem nenhum problema nem para o hospital, nem para os profissionais, tá? Só que, infelizmente, o paciente não vai ter o que fazer, gente. Tá? Bom, estava falando então para todo mundo sobre a hepatite A, né? Que é uma das hepatites que a transmissão, pessoal, é por meio fecal oral, por alimentos ou água contaminado. Então, esse tipo de hepatite a gente transmite por, às vezes, pegar no alimento ou alguma coisa que está contaminada, leva a mão na boca, né? Com água e alimentos contaminados por fezes, que já tem esse tipo, e por aí vai. Tá? A taxa de mortalidade, ela é muito baixa na hepatite A, a gente consegue controlar ela mais rapidamente, tá? Agora eu vou falar da hepatite B. A hepatite B, que é a mais séria, gente, ela se transmite por contato com sangue infectado ou por via sexual, tá? Então, esse tipo de hepatite não é transmitido por água e contato com coisas contaminadas. Tem que ser contato direto mesmo com o sangue, com o fluido, tá? E ela pode evoluir para uma cura completa ou então, para casos mais sérios, até um câncer de fígado ou, né, insuficiência hepática. O que mais vocês vão ver na prática é o tipo A e o tipo B. O tipo B, assim como qualquer outro tipo de doença transmissível, vocês precisam tomar muito cuidado na hora de fazer uma punção no paciente, enfim, porque às vezes vocês podem acidentalmente se perfurarem e serem contaminados por hepatite, ou então HIV, por exemplo, tá? A gente tem hepatite do tipo C também, então olhem só, de alta incidência entre usuários que fazem uso de drogas. A maior parte dos casos, né, evolui para uma hepatite crônica, que é aquela que leva mais de 6 meses, então, de inflamação. Temos a do tipo D, né, que geralmente é endêmica nas regiões da Amazônia, e a hepatite do tipo E, que também é transmitida por água contaminada, só que ela é mais comum, na África e no México, tá? E temos ainda a hepatite do tipo F, que essa é a última, que é causada, gente, por pacientes que fizeram transplante hepático, transplante de fígado. E aí, né, o fígado está contaminado. E aí a pessoa fica com hepatite F, tá? Bom, a que mais vocês vão ver, então, no serviço é a A e a B, tá? Como que a gente trata, então, uma hepatite? Não tem uma receita de bolo, o paciente vai ficar em repouso, né, até controlar um pouco mais os sintomas, precisa ter uma restrição da dieta, tá, para evitar náuseas, vômitos nesse paciente, e a gente precisa cortar o mal pela raiz, no sentido de não fazer aquele fígado piorar. Então, se, por exemplo, o paciente é usuário de álcool, de drogas, a gente vai interromper para não prejudicar ainda mais aquele fígado, que já tá ruim, né? Então, cuidados de higiene, né? E vão ser cuidados de controle do sintoma. Então, tirar a dor, enfim. Se é um vírus, tratar aquele vírus, né? São esses os cuidados. Então, aqui é uma foto para mostrar para vocês, gente, ó, o paciente normal, e essa imagem também não tá muito boa. E aqui é a icterícia, quando fica bem amarelo, até o olho fica amarelo. Esse paciente, gente, com hepatite, dependendo da gravidade, ele pode ainda evoluir para um quadro de cirrose,
que é quando esse fígado não está mais funcionante, as células desse fígado estão destruídas. Um paciente com hepatite pode ter isso, tá? Só que a causa mais comum que a gente tem aqui de cirrose é por conta de alcoolismo associado à má nutrição. Então, o paciente sobrecarrega esse fígado com o uso do álcool, e aí, com isso, o que acontece? As células hepáticas são destruídas, e quando elas são destruídas, tem a formação de um tecido de cicatrização, só que ele não consegue regenerar, ele não consegue fazer aquele fígado funcionar. Isso pode ser fatal, o paciente com certeza pode morrer por conta de uma cirrose hepática, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então tá. Vou passar para o próximo, então. Disfunções endócrinas. O que é isso? São disfunções relacionadas a qual parte do nosso corpo? Gente, alguém tem alguma ideia? Alguém já foi no endocrinologista? Hormonal. Isso que eu ia Isso. falar. Isso que eu ia falar, hormônios. Alguém já foi, gente, nesse médico? Eu já fui, eu tenho hipotireoidismo. Aí eu precisei vou fazer falar dele tratamento com o endócrino. Ah, que bom, Karine. Então, você que vai falar agora mais com mais propriedade do que eu. Tá ótimo. Bom, gente, a gente vai começar, olha só, com quem? Com o hipotireoidismo, né? Que é uma das alterações que a gente vê bastante na prática clínica, que nada mais é quando a nossa glândula, que a gente tem uma glândula aqui no pescoço que se chama tireoide, quando essa glândula diminui o seu funcionamento, a gente tem uma falta da tireoide, uma falta desse hormônio da tireoide, ela tá cansada, tá? A gente tem um conjunto de sinais e sintomas, então os hormônios específicos da tireoide são chamados de T3 e T4, tá? Só para vocês saberem a nível aí de curiosidade. É um quadro clínico, então, que ocorre pela falta desses hormônios em decorrência de diversas doenças, tá? Então, aqui, só para vocês verem aonde que fica localizada a tireoide, tá? Do paciente. E a gente tem várias causas para ela acontecer, né? Olhem só, no recém-nascido, quais são as causas mais frequentes dele ter um hipotireoidismo? A falta da formação dessa glândula por conta de algum problema aí durante o efeito, né, da embrionagem, né, quando começa a formar os gametas, acontece um defeito genético às vezes, e essa glândula não é totalmente formada. Ou então por algo hereditário, né, que faz com que não secrete esses hormônios, ou então que o que mais a gente vê são doenças e medicamentos que às vezes a mãe usa durante a gestação, que interferem no desenvolvimento, no funcionamento dessa glândula no filho. Então, olhem a importância do pré-natal aqui, gente. Uma mãe que às vezes não tem conhecimento, uma mãe usuária de drogas, ela pode, né, passar isso para o filho e aí ele não ter o desenvolvimento completo de alguns dos sistemas, por exemplo, a tireoide, tá? Em adultos, o que leva uma pessoa a ter hipotireoidismo? Pode ser algum tipo de doença autoimune, tá? Ou uma pessoa que precisa retirar, então, a tireoide por conta, por exemplo, de uma neoplasia, de um câncer, né? Por medicamentos que às vezes eles interferem na síntese e na liberação desses hormônios. Então, a gente tem, por exemplo, a amiodarona, que é uma droga vasoativa para controle do funcionamento cardíaco. Seria interessante vocês pesquisarem sobre a amiodarona, tá? Porque isso é muito comum na emergência. Lítio, que é outro tipo de medicamento, e iodo. Então, o paciente que às vezes faz uso disso, gente, ele pode ter alguma alteração da tireoide, fazer ela trabalhar e liberar menos hormônio. Então, a pessoa pode ter hipotireoidismo.
Mais raramente ainda por bócio. Vocês já ouviram falar dessa doença, gente? Bócio, isso é tão antigo. Bócio é uma caracterização clínica que quando o pescoço do paciente fica muito inchado, fica desse tamanho. Acontece isso principalmente por conta de deficiência de iodo na alimentação, tá? Isso quase, nossa, eu nunca vi isso, para ser sincera, tá? Eu só estudei mesmo sobre isso. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os sintomas desses pacientes. Então, olha, no recém-nascido, aquele que tem o hipotireoidismo, o que ele pode sentir, né? Um choro que fica um choro rouco, constipação, então o intestino preso. Um bebê, né, um recém-nascido apático, diminuição dos reflexos, então é aquele bebê que fica quietinho, parece que ele não tem ação, sabe? Ele não reage com reflexos, uma pele seca, enfim, é um bebê que vai ter dificuldade no desenvolvimento, se não for tratado. Olhem só, gente, se o paciente não receber o tratamento adequado até a 4ª semana de vida, ou seja, até um mês, ele pode sofrer de retardo mental, permanente isso. Surdez e retardo no desenvolvimento de peso e altura. Então, é muito importante tratar esse recém-nascido quanto antes, tá? Então, o bebê vai ficar apático, sonolento. E no adulto, quais são os sintomas que vai ter de hipotireoidismo? Olhem só. Intolerância ao frio, sonolência, constipação, os membros inferiores principalmente ficam inchados, nas pálpebras, a face, o rosto do paciente fica inchado. A gente observa também um pequeno ganho de peso ou de moderado ganho de peso, tá? Fraqueza muscular, a pessoa fica meio lenta, né? E tem ainda cabelos e unhas quebradiços, tá? Essa doença, gente, geralmente nos adultos, ela é muito mais predominante no sexo feminino, nas mulheres. Principalmente aquelas que têm irregularidade menstrual. Então, vamos pensar, a mulher já é irregular, né, da parte aqui de hormônios da menstruação, então, com certeza, ela é mais propensa a ter hipotireoidismo, tá? Então, quando, por exemplo, acaba a menstruação, que isso é chamado de amenorreia, que é a cessação das menstruações, isso antes do prazo, tá? Infertilidade, a mulher infértil, né? Então, tudo isso pode levar a mulher a ter hipotireoidismo. Agora eu quero pausar aqui rapidinho. Karine, fala comigo rapidinho. Oi. Quais tipos de sintomas você teve? Todos esses. Só que eu sinto bastante dor nas pernas, intestino preso, o cabelo cai muito e inchaço. Tem dia que eu estou bastante inchada, tem dia que eu estou menos. Quando eu tomo a medicação, eu tomo o Puran T4 de 100 miligramas. Quando eu tomo a medicação correta, não esqueço nenhum dia, eu fico até mais desinchada, mas quando eu não tomo, eu incho muito. Uhum. Esse inchaço, E eu pode descobri falar. a tireoide através disso, porque é genético meu, é de família. Minha avó teve, minha bisavó tem, minha mãe deu, e eu descobri também por conta que as minhas glândulas tireoídicas, ela é muito grande. E eu comecei a sentir os sintomas depois de ser mãe. Entendi. Você tinha, você já tinha alguma irregularidade na menstruação ou não? Desde sempre. Desde sempre, tá. Então, você não menstruava, por exemplo, todo mês? Não, tinha vezes que eu ficava 7, 8 meses. Ou Não. tem vezes que vem 2 vezes no mês, tem vezes que eu fico 4 ou 5 meses sem menstruar. Entendi. Tá ótimo, Karine. Obrigada, viu, por você ter falado.
Verdade. Pessoal, isso é muito comum, então esses sintomas, assim, eles são muito presentes, e eu aposto que vocês já devem ter ouvido falar, né? Quando eles falam de hipo ou hipertireoidismo, é sempre comum associar, tem um que engorda e tem outro que emagrece. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. E o hipo é sempre o contrário. O hipotireoidismo, geralmente ele eleva um pouco o peso, além de todas essas questões que são muito assim presentes, essa questão do inchaço, né? Essa questão da sonolência, da constipação, né? Do edema aqui na face, tudo isso prejudica muito a qualidade de vida desse paciente. Então a gente sempre precisa controlar e tentar identificar isso, tá? Tudo bem, Luiz? Bom, então vamos lá. Aqui, gente, é uma foto para vocês verem que é exatamente uma face de um paciente no seu pior momento aí do hipotireoidismo. Se vocês conseguem identificar aqui os olhos ao redor das pálpebras, aqui nessa região aqui inferior do olho, parece que estão com uma bolsa, meio que uma bolsa aqui de inchaço. Olha a feição desse paciente. Parece que está desanimado, que está apático, ou seja, não está legal essa pessoa, né? Fora que o cabelo e as unhas também é bem marcante da gente observar isso, principalmente se for as mulheres, né? O cabelo cai, fica ralo, né? Não tem o que fazer senão controlar esses sintomas, tá? Bom, e o tratamento então? O tratamento vai ser a gente repor esse hormônio que está faltando. Como a gente já viu que o hipo é a falta do hormônio, então a gente tem que repor esses hormônios. Geralmente é realizado com tiroxina, que é o T4, igual a Karina falou que toma ele, né? E é feito sempre o controle desse tratamento. Então, regularmente esse paciente tem que passar pelo médico para poder ver como que está a dosagem desse hormônio no organismo. A dosagem da tireoide, gente, é verificada por meio desse exame aqui, que é o TSH, tá? Que aí o médico sempre vai estar pedindo controle para ver se tá normal, se não tá. Karina, você passa pelo endócrino de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Depende. Se os sintomas começam muito forte, porque é assim, ó. Tem época que ela tá bem controlada, aí diminui a miligramas, a dosagem do medicamento, aí eu vou para 75. Tem vezes que os sintomas estão muito forte, aí eleva, aí eu vou tipo de 6 em 6 meses, 2 vezes por ano, e sempre se eu tiver passando mal ou se o sintoma estiver bem forte, aí eu passo antes, tipo de 3 em 3. Aí depende. Depois que eu descobri a tireoide, me dá muito depressão. Eu fiquei com depressão. E por conta disso. Aí me dava muito ataque de ansiedade. Então, quando eu tô assim, eu só vou lá, peço para as meninas marcar, rapidinho eu passo no médico. Aí depende de como eu esteja. Mas periodicamente de 6 em 6 meses para fazer o exame. Esqueci de abrir o microfone, desculpa. Pessoal, realmente é isso mesmo. A gente vai controlando na medida com que o paciente vai se sentindo, né? Então, teve aí algum tipo de alteração, a gente vai ver como que ele vai se sentir, marca o médico. Mas, anualmente, né, ou de 6 em 6 meses, ele vai estar passando por consultas, tá? Obrigada. Bom, pessoal, vamos continuar aqui então. A gente viu um pouquinho sobre a hipotireoidismo, agora é sobre o hipertireoidismo, tá? Então, aqui no hiper é exatamente o contrário. Essa glândula, então, da tireoide, ela vai produzir muito hormônio. E esse aumento desse hormônio também vai levar a um prejuízo aqui no sistema fisiológico, né? Olhem só o que isso vai gerar no paciente. Ansiedade, cansaço, tremores, sudorese, às vezes uma discreta dispneia, que é a falta de ar, dificuldade de enxergar com nitidez,
Diminuição do peso, então, olha esse aqui é totalmente o contrário da hipo, né? Aqui o paciente tende a perder o peso. E, às vezes, esse paciente ainda vai ter a sua glândula inchada, então o pescoço, às vezes, vai ficar mais grosso, vai ficar inchado. Alguém aqui conhece um paciente que tem hipertireoidismo, ou alguém tem hipertireoidismo, por exemplo? Alguém, gente, não? Professora, eu conheço uma mulher que ela tem os dois. Os dois? Ou Aham. uma hora ela tá com hipo, outra hora com hiper. Isso. Não... Tem época, assim, tem momento que a dela vira hipo, tem momento que vira hiper. Ah, entendi. Isso eu já vi acontecer, mas não é muito comum, tá, pessoal? Acontecer os dois, assim, ao mesmo tempo. É quando o paciente realmente está com algum dano aí da tireoide, tá? Bom, pessoal, aqui, então, é mais ou menos o contrário desses sintomas, então, da hipo. Então, principalmente aqui no quesito do peso. Aqui é uma foto, gente, para vocês verem como que fica o inchaço dessa tireoide. Isso é um pescoço, tá? Aqui o queixo do paciente. Então, olha o estado que fica isso. E ainda pode gerar outros problemas para esse paciente. Então, olhem, os globos oculares, né, que são os olhos do paciente, eles podem ainda ficar protusos, que é como se fosse para fora, sabe? Meio que o olho fica inclinado. Não é que ele sai do globo ocular, não, fica pendurado, não é isso. É que ele fica levemente assim pressionado para fora. O paciente pode ainda ter intolerância ao calor, taquicardia, então acelera os batimentos do paciente, aumento do apetite, diarreia e ainda pode causar insuficiência cardíaca e morte, se não for tratada, tá? Aqui não tá muito protusa essa foto aqui desse paciente, mas é só para vocês verem que o olho tende a ficar um pouco mais assim para fora, protuso mesmo. Professora. Pode falar. Tipo assim, é como se fosse uma de engordar e a outra de emagrecer. Vamos. Seria mais ou menos. Isso, tanto que as pessoas conhecem essas doenças por essas duas distinções. Uma engorda, a outra emagrece, tá? Entendeu? Bom, continuando então, gente. Como que a gente vai tratar, então, esse hipertireoidismo? Há várias opções, olhem só. Medicamentos, né? Que esses medicamentos vão fazer melhorar o funcionamento dessa glândula. Em aproximadamente 2 meses, por exemplo, o paciente se sente melhor. Ou então, às vezes, ele toma a medicação por 1 ano ou mais. Além de medicamentos para tentar controlar aí a liberação do hormônio, ainda pode ser feito radiação, que é como se fosse uma radioterapia mesmo, tá, gente? Que aí essa tireoide vai sofrer radiação e vai liberar menos hormônio. E ainda a gente tem a opção de cirurgia, tá? Que aí essa cirurgia pode ser por meio de retirar uma parte, às vezes, da tireoide, né? Enfim, o médico vai ver o que vai ser necessário, tá? E aí a gente tem essas 3 opções, dependendo da gravidade do quadro do paciente. Tá? Tudo bem, gente, até aqui? Bom, essas questões aqui, gente, não tá aqui, mas é porque eu tinha programado outra coisa, na verdade, com essas aulas. Não precisa vocês me entregarem nem nada, só tá aqui para vocês estudarem a mais mesmo, tá? Quem quiser fazer depois, eu não vou pedir para me entregar, não. Bom, vou passar para a próxima, então, e a última, que é o diabetes mellitus. Diabetes, uma doença que todo mundo já ouviu falar, eu aposto, né? O diabetes, pessoal, nada mais é do que aquela doença que provoca o aumento da quantidade de glicose, que é o açúcar, né, que a gente conhece popularmente, no sangue.
E acontece esse aumento de açúcar, gente, geralmente por falta da insulina. Insulina, quem não conhece, é um hormônio, depois eu vou mostrar a foto aqui para vocês, que o nosso corpo produz. Quem produz é o pâncreas. O nosso pâncreas produz insulina. E por que é importante ter insulina? O que a insulina faz? A insulina, pessoal, ela pega o açúcar que tem no nosso corpo e leva, carrega e coloca dentro da nossa célula. É isso que ela faz. Então, quando a gente tem certinho o funcionamento da insulina, ela pega o açúcar e leva para dentro da célula. Tudo que a gente come, pessoal, é transformado em açúcar. Então, vamos pensar que você come um carboidrato, por exemplo, ou uma fruta. Isso, depois de absorvido e processado, vai ser transformado em glicose, que é o açúcar. Agora, pensem comigo, gente. Se o paciente não tem insulina, como que esse açúcar vai parar para dentro da célula? Não vai. Se não tem insulina, isso não vai acontecer. Então, por isso que ela é muito importante, tá? Porque ela pega o açúcar e põe dentro da célula, tá? E aí, o que mais? Olhem só. Grande parte, então, dos alimentos que a gente ingere, né, é transformada em glicose. Para facilitar esse transporte, o nosso corpo, então, produz a insulina. Quando a gente tem o diabetes, o nosso corpo não produz, ou então ele não produz nada de insulina, ou então eu tenho casos que o nosso corpo até produz, só que ele produz muito pouca insulina. Isso também não é o suficiente. Tanto que é por isso que a gente tem 2 tipos diferentes de diabetes, tá? Que eu já vou explicar para vocês. O diabetes do tipo 1 e o tipo 2, tá? Então, aqui é uma foto para vocês verem, ó, do pâncreas, e a insulina vai ser produzida aqui no pâncreas. O alto nível de glicose, então, no sangue. Quais são os sintomas e as consequências? Sem a insulina, então, ou com funcionamento inadequado dela, essa glicose, esse açúcar vai cada vez mais se acumulando no nosso sangue. E isso vai ser extremamente tóxico, gente. Glicose alta por um tempo prolongado vai ser extremamente tóxico para os nossos órgãos, vai lesionar diretamente os nossos órgãos. E ainda pode ter a chance de ser eliminado pela urina, tá? Então, a gente tem essas situações. Mas quais tipos de diabetes, então, a gente tem, pessoal? Olhem só. Diabetes do tipo 1, que geralmente ocorre em crianças ou pessoas jovens, adultos jovens. E esse tipo, pessoal, é aquele que não produz nada de insulina. Ou seja, o corpo não produz nada, nem um pouquinho, não tem produção. Então, esse paciente provavelmente vai precisar de reposição dessa insulina, já que não tem. Tá? Olhem só, pode ser autoimune, ou seja, pode passar de pai para filho, quando tem destruição dessas células que produzem insulina, tá? E a gente tem ainda o diabetes do tipo 2, que é para aquelas pessoas geralmente um pouco mais velhas, na faixa aí dos 50 para cima, né? O que é esse tipo? Gente, o corpo até produz insulina, só que produz em uma quantidade muito menor, então uma quantidade bem reduzida, tá? E aí, nesse caso, não necessariamente, por exemplo, o paciente vai precisar de reposição injetável de insulina. Ele, às vezes, pode tomar um comprimido por via oral, né? Agora, aqui no tipo 1, ele é insulino-dependente, já que ele não tem produção de nada, com certeza ele vai precisar ingerir, tomar insulina por via injetável, tá? Alguém aqui tem algum familiar, pessoal, com diabetes? Meu marido E ele, você sabe que tipo que ele é? é o tipo 1, mas ele não toma insulina. Ele tem diabetes faz quanto tempo? Ah, já tem mais de um ano, já tem um tempinho bom. Não, então é o tipo 2 que ele tem. Não, o médico falou que é o tipo 1 dele, até achei estranho, porque eu sei desse detalhe do tipo 1 precisar de insulina.
Aí o médico falou que se ele tivesse uma boa alimentação, bonitinho, mudasse os hábitos alimentares e tomasse a medicação bonitinho, que ele poderia até, né, parar com os medicamentos. Mas agora eu achei estranho. Mas até hoje ele não parou com os medicamentos. Mas que medicamento que ele usa? Você sabe me falar o nome? Aí eu não sei de cor, não. Deve ser metformina. Ele toma metformina? Não. Bom, gente, pode ter situações, sim, que, por exemplo, o paciente um pouco mais velho possa vir a ter o diabetes tipo 1, só que ele é, igual eu estava falando, ele é muito mais comum em pessoas jovens, mais jovens, tá? E a grande maioria dos casos, o paciente tem que tomar a insulina injetável, tá? A Jennifer colocou que tem uma amiga que tem tipo 1 e a irmã dela também. Ah, então, um caso mais aí familiar, né? Karine, Professor, aonde a diabetes gestacional se encaixa? eu já vou falar dele. Um minutinho que eu já falo E dele. outra coisinha, a pessoa que tem diabetes gestacional, depois, mais para frente, quando ela fica mais velha, ela tem uma... Ela é propensa a ter uma Risco de ter diabetes diabetes? tipo 2, tem. Ah, tá. Tem risco sim. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor do diabetes gestacional, tá? Professora, ele toma o Glifage 500. O Glifage, conheço. Então, Marcela, pode ter caso sim, não é que tá estranho, não. É que a grande maioria dos casos do tipo 1 acontecem em pessoas jovens e, na grande maioria dos casos, como ele não produz nada de insulina, o paciente tem que repor essa insulina de outras formas, né? Eu não sei te dizer ao certo qual que é o caso do seu marido, porque eu ia precisar analisar todos os exames que ele tem, tá? Só que, pelo fato da pessoa não produzir, ela provavelmente, né, com certeza ela vai precisar de repor com outras formas aí de insulina, tá? Mas é estranho, porque assim, quando ele fica sem o remédio, aí os sintomas aparecem, sabe? A gente vê. E se ele ficar assim muitos dias sem, que às vezes acaba, ele esquece de comprar, aí os sintomas aparecem. Aí a gente vê. O que acontece também, né, pessoal, é que hoje a gente já avançou muito aí nesse quesito. Hoje, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a gente tem a possibilidade de tomar insulina sem furar, sem ser injetável. Tem aparelhos hoje, é lógico que vai ser particular, né? Que eles não furam a pele, ele já toma assim, como se fosse absorvido pela pele. E é lógico que a gente também tem comprimidos e medicamentos via orais que também tem essa possibilidade. Então a gente avançou muito nesse quesito, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre os sintomas do diabetes, tá? Esse é o momento que eu quero frisar aqui com vocês, gente. Vocês precisam saber sobre diabetes. Eu vou cobrar na prova isso aqui também, só que vocês precisam saber isso daqui para a vida de vocês, tá? Porque vocês vão se deparar com um paciente com diabetes alguma vez na vida. Então, olhem um dos primeiros sintomas que a gente observa aqui, pessoal. Muita fome. Esse sintoma é caracterizado por um termo que se chama polifagia, que é quando o paciente sente muita fome. Parece que toda hora ele está com fome. Outro sintoma, aumento do volume de urina. Então, esse paciente, ele vai no banheiro, parece que tem, e ainda tem volume urinário, tem frequência urinária. Não é só o desejo de urinar, ele tem um aumento desse volume. Isso é chamado de poliúria. Esse termo vocês também precisam saber. Então, polifagia tem a ver com muita fome e poliúria, aumento do volume de urina, tá? Além dele ter esse aumento de volume de urina, pessoal, como ele fica com esse excesso de açúcar aí no corpo, se ele não fizer o tratamento, né? Se ele não fizer o tratamento certinho, a glicose sempre vai estar alta no sangue. E eu falei para vocês agora que glicose é tóxica. Ela ainda pode atravessar lá o canal do glomérulo que vocês estão vendo com a Paola e ainda atravessar e ir para a urina. Então, esse paciente tem urina doce. Ai, professor, como que você sabe que é urina doce? Você já experimentou? Não.
Não sei se vocês já, ou aconteceu isso com vocês alguma vez na vida, gente, mas comigo já aconteceu. O paciente que tem glicose na urina, o vaso sanitário fica cheio de formiga, porque tem glicose ali. Eu lembro até hoje, eu era pequenininha, criança, tava na escolinha, e aí toda vez que eu ia usar o banheiro, tava cheio daquelas formigonas, assim, e eu ficava achando aquilo estranho. E logo depois de anos, quando eu entrei na faculdade, que eu entendi, né, por que que isso acontecia. Provavelmente uma das professoras que estavam lá tinha diabetes e não fazia o controle certinho. Vocês já viram isso, gente, alguma vez na vida? O vaso sanitário ficar cheio de formiga? Sim, aqui em casa tá acontecendo isso. Eu já puxei a orelha já. Então, tem que ver se tem alguém aí que possa possivelmente estar com algum distúrbio, tá com diabetes. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Então, observar o paciente. Então, vocês entendem, gente, que isso é uma orientação de enfermagem. Quando você vai conversar com o seu paciente, você vai perguntar essas coisas para ele. Ó, seu João, já aconteceu na casa do senhor ficar cheio de formiga lá dentro do vaso sanitário? Como que é? Como que é a alimentação do senhor? Perguntar essas questões. Agora vocês já sabem o que que significa, tá? O que mais? Vamos lá. Variação do peso, gente. Geralmente no diabetes tipo 1, a gente tem um discreto aumento de perda de peso, perda de peso. Isso no tipo 1, tá? No tipo 2, a gente tem o inverso, geralmente é o ganho do peso. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Quadro de desânimo, fraqueza, cansaço. Ó, ganho de peso no diabetes tipo 2. Outro sintoma, aqui uma terminologia diferente que também vocês precisam saber. O paciente tem muita sede. Isso se chama, gente, polidipsia. É uma outra terminologia, tá? Então, o paciente parece que bebe água o dia inteiro, continua com sede. É sintomas também do aumento dessa glicose, da variação da glicose, tá? Lesões nas pernas ou nos pés de difícil cicatrização. Vou até voltar aqui agora para a sala. Gente, isso é um dos sintomas que mais vocês têm que ver nesse paciente, tá? A glicose é tóxica para os nossos nervos periféricos. Então, o paciente que tem o diabetes que não faz o tratamento certinho, com o passar do tempo, os nervos desse paciente vão sendo lesionados. E com isso, ele tem perca de sensibilidade. A pessoa passa a não sentir, principalmente nos pés, nas extremidades, tá? E aí, vamos pensar. Além dessa perda de sensibilidade, esse paciente ainda tem um retardo na cicatrização. A cicatrização fica mais difícil por conta dessa toxicidade da glicose. E aí, vamos pensar numa situação que um idoso tá com isso, aí ele vai lá e tropeça ou então pisa num prego. Ele não sente dor, porque ele não tem sensibilidade. E aí aquilo, né, como ele não sentiu, ele nem vê, ele nem dá bola, aquilo vai piorando, pode infeccionar. E já que ele machucou, vai demorar muito mais para cicatrizar por conta do diabetes, que tem retardo. Então, vocês conseguem pensar, gente, que vai virando uma bola de neve isso? O paciente não tem sensibilidade, usa um sapato super apertado, vamos pensar agora em nós mulheres, né, que a gente usa lá aqueles sapatos super apertados, mas não importa, a gente tá linda, plena, e, né, vamos brilhar com o sapato machucando. Mas, pro idoso, para a pessoa que tem o diabetes, isso é extremamente arriscado, né? Que ele vai machucar o pé, não vai sentir, e aquilo vai cada vez mais piorando e não vai cicatrizar. É muito comum o paciente até perder, gente, parte do pé, alguma coisa por conta disso, tá? Porque a lesão não evolui, a lesão não melhora. Tanto que é por isso que a gente chama de pé diabético, por conta disso, tá? Olha aqui essas imagens para vocês, gente. Esse daqui é uma perna, ó, próximo aqui do tornozelo. Vocês estão vendo que tá
tá? Tem uns pontos aqui com necrose, né? Uns pontos amarelos, isso também é necrose, esses pontos amarelos a gente também chama de necrose, tá? E assim, em volta também vermelho, também inchado. Gente, tem ferida que nunca mais fecha na vida, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Aqui a gente tem o pé, então, ó, totalmente necrótico esse pé aqui, vai precisar amputar isso daqui, que não tem jeito mais não. Então, vai perder esse dedo aqui. E o paciente precisa ter um olhar muito atento para isso. Teve um momento, gente, assim que eu formei, só para vocês saberem como que é. Eu trabalhei em um ambulatório de diabetes, lá de Ribeirão. E o que eu fazia nesse ambulatório, né? Era muito bom o serviço lá. Eu respondia praticamente por tudo lá. Então, eu atendia o paciente. O que eu fazia na consulta? Era eu que dava consulta, não era nem o médico, hein, pra vocês terem noção. Eu atendia o paciente, perguntava para ele, né, o que ele estava fazendo de tratamento, que horas que ele estava tomando medicamento ou a insulina. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Quais locais que ele aplicava, enfim, perguntava da dieta, de exercício físico, perguntava tudo da dieta, gente. O que ele tomava de café da manhã, de almoço, de lanche da tarde e de janta. Perguntava tudo. Chegava na hora do exame, eu examinava todo esse paciente, examinava os pés, mesmo se ele não tinha lesão no pé. Eu tinha que ver entre os dedos para ver se não tinha maceração, que é quando o dedo fica assado. Por quê? Se um paciente com diabetes não secar direito depois do banho entre os dedos, isso vai ficar assado. É uma porta de entrada para lesão, que aí vocês já sabem, não fecha por conta do diabetes, tá? Então, tudo isso vocês têm que ver também, tá? Outro sintoma que esse paciente pode ter, alterações visuais. Então, momento, gente, que esse paciente pode até ter cegueira, por conta que a glicose em alta quantidade também lesiona os nervos aqui ópticos, que o paciente pode ter deficiências visuais, tá? Tudo bem, gente, dos sintomas? Vou passar então agora para frente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o diabetes gestacional, tá? Que nada mais é do que aquelas mulheres grávidas, geralmente que nunca, né, aliás, que nunca tiveram diabetes, porque diabetes não tem cura, tá? Então, mulheres grávidas que nunca tiveram diabetes, mas que têm níveis altos de açúcar, né, que é de glicose durante a gravidez, só durante esse período, tá? E quem são aquelas mulheres mais propensas a terem diabetes gestacional? Gente, olhem só. As mulheres acima de 30 anos, então grávidas, né? Aquelas que têm parentes próximos ou família com diabetes. Aquelas mulheres que já tiveram filhos que nasceram com mais de 4 quilos ao nascer, ou seja, que tiveram alto peso. Mulheres que já tiveram abortos, ou então que o filho nasceu morto, isso se chama natimortos, tá? Ou mulheres obesas, né? Ou que aumentou muito o peso na gestação. Só que é um peso, gente, por exemplo, de 40 quilos na gestação. E aí isso pode causar o diabetes gestacional, tá? Professora, quando a glicose está muito alta, a pessoa pode ter enjoo ou vômito? Pode sim, tá? Quando ela tá com hiperglicemia, já vou chegar nesse sintoma. Bom, pessoal, aqui no diabetes gestacional, então, são essas mulheres mais propensas a terem, né, esse quadro. Ela vai ter os mesmos sintomas que eu falei para vocês, tá? Esse quadro aí de polidipsia, polifagia, tá? Essas alterações, vai precisar fazer o controle e assim que o bebê nasce, assim que o parto é realizado, a diabetes cessa, ela some, tá? Então, é por isso que é gestacional, só durante a gravidez, tá? Tanto que no pré-natal, quem aqui já teve filho, provavelmente já passou por isso. É sempre, obrigatoriamente, colhido aqueles exames para a gente verificar o nível de glicose, onde as mulheres, elas tomam, parece que um suco, né, que é extremamente doce, as mulheres falam que é horrível, eu nunca tomei, mas que depois de um tempo eles vão lá e vão colhendo o sangue, depois que ela vai bebendo esse suco aí extremamente doce, tá? Tudo bem, gente?
Alguém teve diabetes gestacional? Você teve, Karine? Você tinha perguntado aquela hora? Não, foi minha cunhada que teve. Só Ah, que ela tinha mais de 30 anos, que foi da filhinha caçula dela, e ela teve um aborto e um natimorto. certo. Ah, então, provavelmente por conta disso, tá? E as mulheres, geralmente acima de 30 anos, gente, acima, nem de 30 eu falo, que 30 tá nova ainda, né? A nossa realidade hoje vai ser que cada vez mais as mulheres engravidem mais tarde. Então, uma gravidez, assim, provavelmente de risco, né? Então, acima dos 35, não sei, 32 anos, tá? Bom, vamos lá, então. Como que a gente faz os testes, então, para detectar essa glicose, gente? Aquele que é o mais comum, que é o teste de glicosimetria, que é onde a gente vai lá e fura o dedo para sair aquela quantidadezinha de sangue, coloca lá na fitinha, né? E ele vai ler para ver quanto que vai dar de glicose, tá? A gente tem testes de urina também para detectar a glicose e testes específicos de sangue, que aí a gente coleta no tubinho mesmo para identificar se o paciente tem ou não. O que é importante frisar, pessoal? Que aqui, para diagnosticar uma pessoa, a gente precisa de um esquema de medição dessa glicose. Então, não é medir uma vez e dar o diagnóstico. Nos últimos 2, 3 meses, o paciente vai fazer esse controle, igual a gente viu lá na aula de hipertensão, que o paciente vai controlando, anotando tudo da pressão arterial, vai ser aqui a mesma coisa. O paciente vai anotando, aí o médico vai ver essa variação para tentar identificar, tá? Alguém aqui, gente, sabe qual que é o nível normal de glicose que a gente tem no sangue? Alguém tem ideia? Não? Estou escrevendo aqui no chat. Eu entendi a pergunta. Quando a gente faz ao. Eu já vou. Isso mesmo, Daiane. É que a gente tem meios de ver. Quando a gente faz o teste lá de furar o dedo para tentar identificar, aquilo vai sair um número. Aquele número a gente precisa saber interpretar para ver se tá alto o nível de glicose ou se tá baixo, tá? Eu coloquei aqui no chat, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? O paciente que está em jejum é normal, jejum, tá? Sem comer. A glicose tem que ficar geralmente até 110 em jejum. Agora, se o paciente comeu, né, que a gente chama de glicose pós-prandial, depois de comer alguma coisa, geralmente tem que ficar até 126. Ou seja, se passar desse valor, é porque está alterado, tá? E a gente também tem um valor de considerado mínimo. Por exemplo, em jejum tem que ficar de 70 até 110, mais ou menos. Se ficar abaixo de 70 a glicose, significa que ele está com hipoglicemia, que eu já vou explicar para vocês. Deixa eu ver se é o próximo slide. Olhem só, gente. Quando o paciente tem um baixo nível de glicose no sangue, isso se chama hipoglicemia, tá? Quando a glicose está muito baixa. Então, a gente tem esse valor que a gente tem que considerar. Se está abaixo de 70, está com hipoglicemia, tá? O paciente vai ter sintomas, tá? Quando está muito baixo o nível de glicose. Já aconteceu com vocês também, tenho certeza. Vocês já ficaram alguma vez na vida muito tempo sem comer nada? Chega uma hora, pessoal, que que a gente sente? Que a gente sente tremor, suor, cansaço, irritabilidade. Esses são sintomas da hipoglicemia. O nosso nível de açúcar está muito baixo. Então, a gente pode sentir isso mesmo tendo diabetes, tá? Agora, para esse paciente que tem o diabetes, pensem comigo, pessoal. Ele usa insulina, ele usa medicamento. Então, pode acontecer, de certa vez, esses medicamentos, às vezes, se não estão em uma dose controlada, ter muita insulina. E se tem muita insulina, vai abaixar demais o nível de glicose no corpo. Então, ele pode ter muito mais esse sintoma de hipoglicemia do que nós. A gente é só se a gente ficar sem comer por muito tempo. Agora, o paciente com diabetes, ele pode ter muita hipoglicemia.
conta que ele toma insulina, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente precisa fazer o teste lá do glicosímetro. Fazer o teste para ver quanto de glicose que ele tá. Pode falar, Geralda. A falta de glicose no sangue pode levar a um desmaio? Essa duração de ficar muito tempo sem comer pode levar a um desmaio? Sim, com certeza. Porque essas tonturas, essa fraqueza que o paciente tá, pode evoluir para um desmaio, que é a síncope, né? Então, com certeza, o paciente pode cair, pode desmaiar, tá? O paciente com diabetes, isso é mais forte ainda, porque como não está muito bem controlado, então, por isso que a gente tem que fazer o teste e ver quanto de glicose que ele tá. Por exemplo, chegou nessa situação, você viu que ele está com hipoglicemia, o que você tem que fazer? Você tem que rapidamente fazer essa glicose subir. Então, nessa situação, gente, você pode oferecer um suco, por exemplo, um suco doce. Eu gosto sempre de frisar, pessoal, que tem que ser um líquido, tá? Por quê? Porque o líquido, ele é absorvido mais fácil, então o paciente, ele vai se sentir melhor mais rápido. Antigamente, eles falavam para dar, tipo, uma bala para o paciente, sabe? Um alimento doce. Só que até você comer e absorver demora um pouco mais. Então, por isso que eu gosto de um suco, que é um suco doce que rapidamente ele estabelece essa glicose, tá? Bom, gente, e o oposto também pode acontecer, que é a hiperglicemia, que é quando o paciente tem um excesso de glicose no corpo. Esse excesso pode acontecer por conta do tratamento inadequado, ou se ele não tomar insulina direito, ou se ele não controlar a alimentação, não fizer atividade física, pode levar a um quadro de hiperglicemia, que tem sintomas também. Olhem só. Quando geralmente o açúcar está em alta quantidade no corpo, o que o paciente tende a sentir? Dor na nuca, cefaleia, que é a dor de cabeça, sonolência, o paciente fica com sono. Eu já vi muito isso quando eu trabalhava lá no ambulatório. O paciente estava lá esperando ser atendido, gente, ele estava dormindo, pendurado na cadeira. Ah, era batata. E lá verificar a glicosimetria, ele estava com hiperglicemia, tá? Além disso, pessoal, o paciente pode ter hálito cetônico. O que é hálito cetônico, gente? É um hálito do paciente que tem cheiro de acetona. Isso acontece porque é um distúrbio metabólico. Provavelmente esse paciente está com hiperglicemia também, tá? É por isso que a pessoa que tem diabetes tem que comer mais vezes? Sim, principalmente quando ela está no início aí do tratamento, Karine, que aí a dosagem, às vezes, do medicamento não está certa, ela precisa controlar muito bem para não sofrer de hipoglicemia, tá? Tem bebês que nascem com o quê? Com hipo, que você está falando, né, Daiane? Hipoglicemia. Geralmente tem bebês que nascem com hipoglicemia, sim, principalmente se a gestante é obesa. Tá? Professora, hipoglicemia abaixo de 70? Isso mesmo, eu vou escrever aqui para vocês, gente. Glicemia em jejum tem que variar de 70 a 110 e... Ó, coloquei os valores aí para vocês. Eu só quero frisar, gente, que de vez em quando eles mudam esses padrões de normalidade, igual da pressão arterial, que vocês já conhecem. A Sociedade Brasileira de Diabetes às vezes mudam isso, então tem que acompanhar, tá? Bom, aí então, diante de uma situação de hiperglicemia, você precisa também ver, né, checar lá, furar o dedo do paciente para ver quando de glicose, e aí tratar com a insulina quanto antes, o médico que vai prescrever isso, tá? Aqui tem para vocês algumas diferenças entre hipo e hiper. Geralmente, na hipoglicemia, é muito rápido de acontecer. Então, parece que do nada a pessoa tem aqueles sintomas, tá? E na hiperglicemia demora um pouco mais para ter sintomas, tá? Isso daqui, gente, é para mostrar para vocês os locais de aplicação da insulina. Para quem não sabe, insulina é aplicada via subcutânea, então no nosso tecido de gordura, tá?
E sempre quando vocês pegarem um paciente que usa insulina, a gente precisa orientar para que ele faça o rodízio de aplicações. Porque esse paciente, gente, ele não vai tomar uma picada no dia só de insulina. Ele geralmente tem 3, 4 aplicações de insulina no dia. Então, imaginem se ele aplicar toda vez no mesmo lugar, no braço. Não vai dar, porque isso vai lesionar aqui a estrutura da pele, vai ficar lesionada, né? Então, a gente precisa orientar para que ele cada vez aplique em um lugar. Então, nessa região aqui lateral externa do braço, na região lateral aqui do abdômen, na face lateral da coxa, ou até mesmo na parte superior do glúteo. Então, cada hora vai e aplica num lugar diferente, tá? Para não sobrecarregar aquele tecido. Aqui é mostrando para vocês, então, como que é esse esquema aqui de tratamento, tá? Aqui a aplicação de insulina, e é isso. Deixa eu ver aqui. Já fiz exame de curva glicêmica e a doutora me recomendou não deixar de comer por mais de 4 horas. Isso mesmo. Então, esse paciente é feito todo um controle de tratamento, gente, da dieta. Ele tem que comer de 3 em 3 horas, exatamente para a gente não ter esses sintomas. Principalmente da hipo. Então, a gente vai fazer sempre o controle certinho. Mais alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo, então, pessoal? Eu tô tentando achar uma foto aqui no meu computador. Ai, droga. De um paciente, gente, que eu tratei esses dias. Eu queria mostrar o pé dele pra vocês. Do jeito que tava. Deixa eu tentar achar, peraí. Tá no meu pendrive. Peraí que eu vou mostrar essa foto pra vocês. Vocês vão ficar chocados. Bom, gente, o que foi de importante, então? Saber desses sintomas, tá? E formas de tratamento, então, para esse paciente. Achei, gente. Vou mandar o slide, tá? Só vou mostrar mais essa foto. Esse foi o jeito que eu achei, peraí. Ai. Peraí. Ai, por que eu não consigo ver? Gente, eu não tô conseguindo apresentar mais. Peraí. Ai, saco. Gente, fica todo mundo aí. Peraí que eu vou entrar e sair de novo, tá? Gente, vocês estão vendo a foto? Sim, eu tô Sim. vendo. Esse paciente, então, para vocês entenderem,
esse foi o estado do pé que eu encontrei esse paciente, tá? Então, vocês podem ver que dá até para ver os ossos aqui do que seriam o resto dos dedos desse paciente, tá? Para vocês terem uma noção, ele não sentia nada, não sentia dor, porque parece que tá doendo horrores, mas ele não sentia nada de dor, tá? E só, vocês estão vendo que aqui tem umas partes aqui que tá meio necrótica, né? E tem uns tecidos amarelos, isso aqui tem que tirar tudo, porque também é tecido necrótico. Esse paciente, 2 meses depois, perdeu o pé, tá? Teve que amputar todo o pé. Então, foi por conta de um diabetes descontrolado que não foi tratado. Oi, pode falar. Nossa senhora, que agonia. É chocante, gente, é chocante mesmo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, gente, que pé diabético, quando sai lesão, é muito grave, gente. É assim para pior, tá? Às vezes. Professora, e por que que saem essas lesões? Por que que a pessoa com diabetes fica assim? Porque ele não tem sensibilidade, então qualquer coisa que machuca o pé, né, ele, além de não cicatrizar tão rápido, vai piorando porque ele não sente dor. Então, o que eu via muito, pessoal? Mulheres que usavam sapatos que estavam meio apertado, e aí fazia calo. Às vezes, quando a gente, por exemplo, usa um sapato apertado, faz calo no pé. Só que rapidamente a gente sente o desconforto e muda. Um calo, por exemplo, que fica pressionando sempre aquele lugar, vai abrir lesão, tá? Vai abrir a pele ali daquele lugar. Então, a partir do momento que abriu, gente, não tem volta. Então, assim, o paciente, o que eu via muito acontecer? Abria calo, abria lesão. Aí abria um negocinho pequenininho, assim. Aí, depois de uma semana, a gente orientava, falava o que tinha que passar, e falava da importância do sapato adequado, que tem que ser um sapato confortável, não pode ser chinelo, né? Tem que ser um sapato fechado para dar segurança, enfim. E aí, o que essa mulher fazia, né? As idosas, elas iam, passavam as pomadas, só que continuavam com o sapato apertado, ia no bailão. E aí, aquilo cada vez mais ia piorando, até que chegava uma hora que o pé ficava necrosado, que aí não tinha mais opção, tinha que amputar. Então, vai chegando numa situação por causa disso, gente. Não há pomadas e coberturas curativos que só garantam o tratamento com isso, gente. Só curativo, pomada, não resolve. Se o paciente não fizer a dieta, não tomar medicamento e não usar o sapato correto, não vai ter milagre. Então, por mais que compra, sei lá, a pomada mais cara que existe na face da Terra. Depois, pessoal, depois para o próximo mês, eu vou estar passando um conteúdo para vocês de curativo. Então, eu sou especialista nessa área. Não tem, gente, pomada de mais cara que for, excelente que for, se o paciente não fizer outros tipos de combinações de tratamento. Entenderam? E aí, com isso, a situação vai se agravando. Infelizmente. Tá? Tudo bem, gente? Quem levantou a mão? Maraísa. Quer falar alguma coisa? Tá. Não, então beleza. Pessoal, então hoje é isso. Eu vou mandar a aula agora aqui no grupo para vocês, tá? E na próxima semana, só relembrando, na nossa próxima semana vai ser revisão, então não faltem. Eu já até mandei no grupo de vocês uma lista de exercícios para vocês treinarem. Eu não quero que entregue aqueles exercícios, eu vou passar o gabarito na próxima aula, que vai ser a revisão. Beleza?